Quando a pessoa está feliz, ela demora mais para envelhecer. A pessoa que sorri, que está sempre de bem com a vida, às vezes é difícil. A gente passa por umas situações cabeludas, a pessoa fala, é que você não sabe o que eu estou passando. Tem um ditado que diz, não há bem que sempre dure, não há mal que não se acabe. A gente não pode se entregar ao desespero, a gente tem que buscar. Aliás, afinal de contas, se o pensamento é energia em ação, se estivermos equilibrados, vamos encontrar melhor a saída do que em estado de perturbação. Então é não nos entregarmos ao desespero, é buscar a saída com equilíbrio, com harmonia. Sempre tem uma saída, só não tem saída depois que a gente abotou o paletó de madeira, né? Que bate com as 10, aí não tem jeito mais, aí fica para outra encadernação. Mas temos que encontrar a saída. A pessoa que está de bem, em paz, em harmonia, em equilíbrio, que procura, ela demora mais para envelhecer. Podem observar. A pessoa ranzinza, casmurra, carrancuda, que está sempre de mau humor, resmungando, negativa, podem notar, ou está doente, ou está procurando uma doença e envelhece mais rápido. Isso sem contar com as consequências espirituais. Eu não sei se vai dar tempo, mas vamos tentar. Porque as experiências... Quem assistiu aqui aquele filme Patch Adams? Alguém assistiu? Pode levantar a mão, gente. Quem não assistiu, assiste. É um filme maravilhoso. Onde mostra que a reação de cada pessoa, a condição emocional, a mente equilibrada em estado de alegria, ajuda até no combate à doença, a doenças mais graves, como o câncer. É verdade. É interessante que nesse filme tem uma passagem, o Patch Adams ainda era um médico residente, ele estava em experiência, em aprendizado, em estágio, e tem um médico preceptor que está com a equipe, e eles chegam até o leito de uma senhora que está lá em estado terminal. E ele fala qual é a doença e pergunta para que cada aluno examine aquela paciente e faça um questionamento. E cada um faz uma pergunta técnica, isso, aquilo. E o Patch Adams ficou quieto. E o médico então pergunta para ele, e você, não diz nada? Ele falou, todo mundo já perguntou a respeito da doença da paciente. Eu tenho uma pergunta assim, qual é? Qual o nome da paciente? Ele humanizou o tratamento, depois criou os doutores da alegria, que até aqui no Brasil tem. Os doutores da alegria, por quê? Principalmente as crianças. Essa foi uma experiência interessante, que foi há mais de 30 anos, lá na antiga Cruz Vermelha, um hospital que tinha 440 leitos, voltado à criança pobre. As crianças eram internadas, e o tratamento alopático, gente, não que o tratamento alopático não seja necessário, mas é muito agressivo, principalmente para a criança. A criança, de repente, ela não se sente bem, vem aquelas agulhas, aqueles catéteres na cabeça, onde não tem mais veia, pega na cabeça, é um sofrimento. Começou uma experiência interessante na Cruz Vermelha, e depois essa experiência se estendeu para o Hospital do Servidor Público Municipal, Estadual, que era a mãe ficar junto com a criança. Foi uma experiência extraordinária. A presença da mãe junto com a criança modificava o estado de espírito da criança. Patologias que em média demoravam 15, 20 dias, o Serviço de Arquivo Médico e Estatística do hospital começou a identificar que aquelas patologias que demandavam 15 dias para uma criança receber alta, com 7, 8 dias, no máximo 10 dias, a criança recebia alta. Era a presença da mãe. Mudava o pensamento, a condição da criança. Ela se sentia mais segura, mais firme, mais confiante. Um grande exemplo que nós tivemos, porque é de acordo com a nossa mente atua. Com o estado de espírito que nós recebemos as situações, é que
as coisas se comportam, têm as consequências mais graves ou menos graves. Vocês se lembram do Lauro Corona, do Cazuza? Os dois, praticamente ao mesmo tempo, foi diagnosticado o problema de AIDS. Foram atitudes diferentes. Enquanto Lauro Corona, que ainda era um jovem, como o Cazuza era, ele se abateu e se entregou. Em 6 meses, ele desencarnou. O Cazuza, com aquela irreverência, ele não se entregou. Ele continuou compondo, levando a sua vida com alegria. Demorou muito. Se tivesse inventado o coquetel naquela época, possivelmente o Cazuza não tivesse desencarnado. É apenas um exemplo para citar atitudes diferentes. A mente atua e o organismo responde. Mente sã, corpo são. Isso é uma realidade que nós temos que saber, que afinal de contas, nós é que buscamos, nós vivemos em consequência do nosso pensamento. As consequências espirituais, nós falamos aí do contato online. Tem um pensamento que diz: me diga com quem andas e eu te direi com quem és. Nós poderíamos dizer, de acordo com esse pensamento: me diga qual o teor dos seus pensamentos e eu te direi com quem andas. Porque nós elegemos as companhias espirituais de acordo com o teor vibratório do nosso pensamento. Espíritos amigos, espíritos que nos querem o bem, que nos fazem o bem, ou espíritos que têm mágoa, que têm ódio, que têm rancor, e nós abrimos uma janela enorme, nós damos campo de atuação para esses espíritos. Então, mente desequilibrada gera, além da somatização das doenças, desequilíbrios espirituais, desequilíbrios nervosos, as depressões, as neuroses, que sempre tem um componente espiritual como agravante, além do problema mental e físico, e acaba se manifestando no corpo físico. Isso é para assustar, sim. Somos nós que buscamos a saúde ou a doença. A opção é nossa. Por isso que nós temos que aprender a nos disciplinar, conhecendo a nossa condição de inferioridade, a nossa condição de fraqueza. É por isso que Jesus nos recomendou: vigiai e orai. Quando cairmos em tentação, quando o pensamento vem nos avassalar, quando as sombras nos visitam nos momentos de depressão, de desânimo, buscar o recurso da oração, estar vigilante para perceber, porque muitas vezes a pessoa se envolve no processo e não percebe que ela está tão envolvida. Então nós temos que estar vigilantes, atentos, para buscar o recurso da oração, que está sempre disponível a cada um de nós. Aliás, Divaldo conta uma história interessante. Diz que na Escócia tinha um médico daquelas cidades do interior, que conhece todo mundo. Dr. Stuart era um médico de família, as pessoas o conheciam, era um médico de confiança de todas as pessoas. Um dia ele está no consultório e a secretária diz a ele: Dr. Stuart, está aí fora um sitiante vizinho, aí o nome dele era Fisher. Ele está com aparência debilitada, está mal. E ele veio fazer uma consulta. O Fisher, nossa, mas um homem forte, mande-o entrar. Quando ele vê a aparência do Sr. Fisher, ele fica preocupado, alguma coisa grave, porque ele estava assim, muito magro, a pele quase que transparente, cor de cera, e ele viu que era algo grave. Pediu alguns exames em caráter de urgência, e quando vieram os resultados dos exames,
ele viu que realmente a coisa era grave. O Sr. Fischer estava com um caso sério de câncer, daqueles muito virulentos.